Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito de forma antecipada nas minhas mídias digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 17 de agosto de 2026, segunda-feira, 20ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou já simbolizando aqui com este lenço no pescoço. Temos no rito a missa escolha. A primeira leitura é a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 24, versículos do 15 ao 24. Vamos à leitura. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, vou tirar de ti, por um mal súbito, o encanto de teus olhos. Mas não deverás lamentar-te, nem chorar ou derramar lágrimas. Geme em silêncio sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça as sandálias nos pés, sem encobrir a barba, sem comer o pão dos enlutados. Eu tinha falado ao povo pela manhã e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte fiz como me foi ordenado. Então o povo perguntou-me: não nos vais explicar o que tem a ver conosco as coisas que tu fazes? Eu respondi-lhes: a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: fala à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas que lá deixastes tombarão pela espada. E fareis assim como eu fiz: não cobrireis a barba, não comereis o pão dos enlutados. Levareis o turbante na cabeça, sandálias nos pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Ezequiel servirá para vós como sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 32, que está em Deuteronômio. É o capítulo 32 de Deuteronômio, não é no livro dos Salmos. Então, Deuteronômio, capítulo 32, versículos 18 a 19, 20, 21, refrão 18a. Esqueceram o Deus que os gerou. Repetamos: esqueceram o Deus que os gerou. Da rocha que te deu a luz, te esqueceste. Do Deus que te gerou, não te lembraste. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas. Esqueceram o Deus que os gerou e disse: esconderei deles meu rosto, e verei então o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Esqueceram o Deus que os gerou, com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los pelos que nem são um povo, através de gente louca, hei de irritá-los. Esqueceram o Deus que os gerou. Repetamos: esqueceram o Deus que os gerou. Agora é o Evangelho. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Vamos aclamá-lo antes de proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aqui a exegese do livro O Pão de Cada Dia, o Pão Nosso de Cada Dia. Vamos ver o que está escrito aqui. O Evangelho tem como tema a relação com os bens desse mundo. Os bens desse mundo não são a meta a qual eu deva sacrificar a minha vida e a vida dos outros, mas simplesmente meio a usar na medida em que sirva para viver como filho e irmão. Os bens materiais são bênção e vida se os compartilhamos, são maldição e morte se os retemos para compulsivamente acumulá-los. Para um filho, os bens são dons do Pai, para serem compartilhados entre irmãos. Acumulá-los é deixar de ser filhos para se tornar escravos. Escravos do egoísmo, escravos dos bens materiais, escravizadores dos irmãos. Quem acumula torna a si mesmo escravo do egoísmo e os irmãos escravos da miséria. Jesus, pobre, livre, fraterno, nos dá a graça de sermos pessoas livres, que sabem servir-se de todas as coisas, ao invés de servi-las e ser por elas subjugados como escravos. Somos filhos de Deus e senhores do mundo, justamente na medida em que, com Ele, o mundo, servimos os irmãos. A interpretação desta passagem evangélica tem uma longa e enviesada história. Lucas certamente a toma ao pé da letra em seu evangelho. Jesus realiza hoje o ano santo jubileu. A igreja primitiva leva adiante a salvação do filho, procurando viver a fraternidade. Trata-se, porém, de um gesto de liberdade ao qual ninguém é obrigado. Orígenes ensina que os ricos devem partilhar com os pobres os bens materiais para poderem participar dos seus bens espirituais. São João Crisóstomo alerta que a pobreza interior é necessária, mas insuficiente. É preciso ajudar os mais necessitados com os bens materiais. Os cristãos têm procurado interpretar e viver essa palavra de Jesus com maior ou menor dificuldade, de acordo com as circunstâncias, sempre rejeitando o amor à riqueza e à posse, que prejudica a todos. O amor ao dinheiro é idolatria, para quem não sabe, né? É isso aí.
Vamos a outra reflexão do livro Palavra e Vida, sobre Mateus capítulo 19, versículos do 16 ao 22. Vejamos aqui a hermenêutica, o que nos traz. Para quem quer entrar na vida eterna, é preciso cumprir os mandamentos, porém, para quem quer chegar até o fim, é preciso desfazer-se de tudo que se tem, dá-lo aos pobres e seguir Jesus. A primeira afirmação já é algo bom, mas permanecer aí é como permanecer sem chegar à meta final. Caminhemos como os que seguem em peregrinação a um santuário e não podemos parar na metade do caminho. Bom é realizar todo o percurso até o final, porque aí encontraremos a vida em plenitude, o que existe lá nesse local. Não sabemos enquanto não chegarmos. Não existe senão um só caminho: seguir Jesus. Então, a meta é Jesus. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também temos uma reflexão. Um jovem dono de muitos bens consulta Jesus, de acordo com o Evangelho de São Mateus, sobre o que fazer em vista de entrar para a vida eterna, para o céu, expressão equivalente a herdar a vida eterna, ser salvo, entrar no reino dos céus. Pratique os mandamentos, diz Jesus, e a resposta do moço é que ele já faz isso, mas acredita que deve fazer algo mais. O que me falta ainda? Jesus o estimula a dar um passo de qualidade, propondo-lhe que vá à venda todos os seus bens e doe aos pobres. Depois, o siga. Radical mudança de mentalidade e de atitudes. Estar totalmente disponível para o reino dos céus. Esse passo o jovem não consegue dar. A riqueza domina seu coração. Ele não é capaz de se desfazer das riquezas. São sua segurança. Volta para sua condição social, não saltitando de alegria, mas triste porque tinha muitos bens. E tantos, se largaram tudo para seguir Jesus, como os 12 apóstolos e outros seguidores que são inúmeros. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos fizeram isso. Santa Beatriz da Silva, virgem, é santa do dia 17 de agosto. Foi uma nobre dama portuguesa da corte da Espanha. Olha, na nobreza, e tornou-se santa. Almejando levar uma vida de perfeição, recolheu-se a um mosteiro. Depois fundou uma ordem religiosa católica. De acordo com o site Diocese Joinville, Santa Beatriz da Silva foi uma religiosa portuguesa nascida em 1424 em Ceuta, no norte da África, que é referenciado como santa pela Igreja Católica. Celta ou Ceuta. Ela tinha uma forte devoção à Imaculada Conceição, e essa devoção foi um dos principais motivos para a fundação da Ordem da Imaculada Conceição. Segundo a tradição, Beatriz recebeu uma visão da Virgem Maria vestida de branco e azul, com uma estrela brilhante sobre o peito, representando sua pureza e a Imaculada Conceição. Esse evento inspirou Beatriz a fundar uma nova ordem religiosa dedicada a Maria sob o título Imaculada Conceição. A estrela da Imaculada pode ser interpretada como um símbolo de pureza, da guia espiritual e da proteção de Maria, e está frequentemente associada à representação artística de Nossa Senhora, especialmente nas imagens relacionadas à Imaculada Conceição. A festa litúrgica de Santa Beatriz é celebrada pela Igreja no dia 17 de agosto. São Jacinto de Cracóvia, sacerdote dominicano, é santo do dia 17 de agosto. De acordo com o site do Vaticano, Jacinto nasceu na Silésia em 1183 e era sobrinho do bispo de Cracóvia, na Polônia. Então, o tio dele já era religioso, um bispo. Em Roma conheceu São Domingos e entrou para a Ordem dos Pregadores. Encarregado de evangelizar a Polônia e todo o Oriente, trabalhou para a união das igrejas do Oriente e do Ocidente. São Jacinto foi canonizado em 1594.
São Mamede de Cesareia é do dia 17 de agosto, foi mártir. Esse santo morreu mais ou menos em 273 ou 274. Foi humilde pastor na Capadócia, atual Turquia, morto durante a perseguição de Aureliano. Santo Eusébio, Papa, é santo do dia 17 de agosto. O Papa Eusébio, durante seu curto pontificado de 4 meses, deu valoroso testemunho de Cristo. Morreu na Sicília, para onde fora deportado pelo imperador. De acordo com o site do Vaticano, Papa por alguns meses, a partir de abril de 309, Eusébio dedicou-se aos lapsi, aqueles que haviam renunciado à fé por causa da perseguição, mas pediam a readmissão à Igreja Católica. Eram liderados por Heráclito, que não queria castigos reparatórios. A dissensão acabou em sangue por Macêncio. Eusébio foi exilado e morreu. Santa Clara da Cruz, de Montefalco, é santa do dia 17 de agosto. Foi uma virgem, morreu em 1308, foi abadesa do mosteiro agostiniano de Santa Cruz de Montefalco, Itália. Distinguiu-se por seu extremo amor à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à sua história aqui mais longa. De acordo com o site do Vaticano, Clara da Cruz nasceu em Montefalco, região italiana da Úmbria, em 1268. Aos 4 anos já demonstrava profunda inclinação para a oração. Segunda filha de Damião e Jacobina, com apenas 6 anos decidiu seguir as pegadas da irmã Joana, que se retirou para viver em oração e penitência, numa clausura construída pelo pai na propriedade da família. Clara emergiu nesse estilo de vida do eremitério, ali como uma monja mesmo, nas orações, penitências, sacrifícios, mortificações. Isso tornou-se o caminho para se conformar com a paixão de Cristo, ser semelhante à paixão de Cristo. Com sua entrada, o número de postulantes foi aumentando. Olha, ela deu coragem a outras pessoas. Então, Joana, superiora do pequeno claustro, resolveu ampliar o ambiente. Contando ainda com a ajuda do pai, em 1290 obteve permissão do bispo de Spoleto, Dom Gerardo Artesino, para transformá-la em mosteiro, que foi chamado Mosteiro da Cruz. Às religiosas foi imposta a observância da regra de Santo Agostinho. No ano seguinte, Joana faleceu e foi sucedida por Clara, que tinha 23 anos. Como abadesa, organizou melhor a vida comunitária, propondo o trabalho manual às irmãs, mas deixou ampla liberdade para as mais inclinadas somente à oração. Cuidou de todas, instruindo-as, corrigindo-as, com atenção especial às necessidades individuais. Aproximavam-se da grade do seu locutório, onde ela ficava para receber o público, pobres e necessitados, aos quais sempre estava pronta para dar-lhe algo para comer ou uma palavra de conforto. Para os mais cultos sacerdotes, o alto clero, foi uma conselheira sábia. Olha que coisa importante, hein? Santa Clara da Cruz, rogai por nós. Santa Joana de Lanoë, virgem, é santa do dia 17 de agosto, morreu em 1736. Movida pela caridade, recolhia em sua casa órfãos, mendigos e anciãos. Fundou em Saumur, na França, o Instituto das Irmãs de Santa Ana da Providência. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Acate qualquer uma. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que na hora que eu recebi os nãos, eu não gostei, depois pedi perdão e percebi que os nãos de Deus foram as melhores coisas para a minha vida.
Se eu não tivesse recebido nãos, não estaria aqui.